Então, primeiro, boa noite. Estava conversando mais cedo, né? Não sei nem quantos anos, uns 15 anos no Rio agora, mais de 20 anos. E pelo quentinho no coração eu vim para cá a primeira vez, quando começou o primeiro período da primeira turma de medicina. Eu era bom estudante na época e vim para cá para conversar, apoiar a organização e ver o que era aquele negocinho pequenininho, né, uma turma só e tal, e visitar agora esse campus, assim, só... Vai fazer 20 anos, foi em 2004, outubro de 2004. Então, é isso, assim, só me dá, dá materialidade do que as políticas públicas são capazes de fazer para mudar a realidade, né? O Gustavo é meu colega da Federal de Pernambuco, eu não sou mais professor, mas continuo sendo, tenho a UFPE no coração, e a gente venceu isso muito em Caruaru também, né? Como mudou completamente a região para chegar aqui no campo. Mas a ideia hoje a gente é conversar um pouco sobre o anúncio, né, que foi feito na semana passada na coletiva, quando foi divulgada a portaria que muda a modelagem de cofinanciamento federal para a atenção primária. E aí, a ideia não é dialogar muito, tá? Eu me planejei para falar mais uns 30 minutinhos e poder ter espaço para a gente conversar, trocar. Eu aproveitei a vinda para ter esse momento, né? Eu vim para participar do congresso do Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde, que está acontecendo lá na FACAP. E era um evento de manhã, imediatamente eu acionei pensando aqui, rapaz, não dá para marcar nada à noite, porque acho que a gente tem que ter isso já é uma questão que tem tudo a ver com a nossa agenda no Ministério da Saúde, de reatar esse diálogo, né? Poder conversar com os gestores lá no congresso, mas poder ter um espaço mais trabalhadores de universidade para conversar sobre esse tema, né? E hoje pela manhã a gente estava conversando sobre isso, a sustentabilidade do SUS. E é um conceito bem amplo que dá para ser usado de várias formas. Desde a sustentabilidade do ponto de vista da vida útil do trabalhador, né? Porque se ele fica muito tempo num trabalho extenuante, ele termina mudando de atividade. Isso é algo que acontece na atenção primária à saúde, quando a gente vai analisar os colegas, os mais bem formados e tal. É difícil ver colegas, são raros esses aí, a gente tem que dar uma medalha. Aquele feito Arizinho, 14 anos seguidos para assistência na atenção. Arizinho é pau, né? Chama de Arizinho aqui. Ninguém chama, não. Aristóteles, merece uma medalha, porque quando a gente vai conversar com os colegas, raramente alguém passa de 10 anos. Ainda procurando outras atividades. Isso é algo que a gente não pode ter de longe na vista, né? E que, para além do financiamento, como a colega trouxe, tem a ver com como que o cuidado é produzido e como que o processo de trabalho das equipes também é colocado, né? Essa máquina de moer gente, em que você tem muitas vezes, a gente vai conversar, vai mostrar alguns dados e nesse contexto de equipes extremamente sobrecarregadas, com populações muito maiores do que seria... Oi? Alô? Acho que agora o pessoal correto já está ouvindo melhor. Que esse cenário de equipes extremamente sobrecarregadas e quando os trabalhadores vão sendo espremidos, né, vamos usar essa imagem, né, pelo excesso de demanda, a qualidade, né, a integralidade, tudo isso vai para o saco. Você tentar fazer um elefante que cabe no balde, pode espremer o balde, mas não vai caber. Então, você pega a equipe de 6 mil pessoas, 8 mil pessoas, senão a gente não vai conseguir avançar nisso, né? Ano passado, no início do governo, a agenda lá foi muito assumir o comando administrativo do Ministério e reconstruir os programas que eram a prioridade, que eram bem estabelecidos e que a gente precisava se ocupar deles no primeiro momento. Então, estou falando, para além da atenção primária à saúde, né, do programa Mais Velhos, mas também o farmácia popular, outros programas da saúde que também vamos entrar nessa agenda de reconstrução. E agora, esse ano é um ano que a gente vai poder ampliar esse diálogo com os municípios e com os trabalhadores sobre essa nova, né, sobre essa nova velha saúde da família. Acho que eu vou colocar dessa forma,
Eu acho que isso é um PDF, tá? Aliás, é um PDF, talvez sim. Foi. Então, primeira, para a gente considerar, estamos em 2024, está fazendo 30 anos do início do programa Saúde da Família, como ele começou no início. Sucedeu lá o programa de agente comunitário de saúde, né? Antes era só a equipe sem médicos, enfermeiros, agentes, né? Então, 30 anos. E nesse período, a gente teve uma enorme difusão da sua implementação. Então, se a gente entrar lá nos dados de série histórica de cobertura de atenção primária, número de equipe, vocês vão encontrar lá que no ano 2000, 24 anos atrás, a gente tinha um pouco mais de 8 mil equipes implantadas de saúde da família no Brasil. E aí, se vai de 2000 para 2024, temos um pouco mais de 60 mil equipes implementadas. Então, é uma implementação que nos primeiros anos foi muito veloz e depois atingiu um certo platô e que pode passar, porque nesse período a gente tem muita pesquisa, muito artigo publicado falando do impacto da estratégia de saúde da família na vida do povo brasileiro. Então, a gente vai encontrar, tem uns artigos lindos lá do Lancet, aquela série de 10 anos atrás, em que tem uma série de artigos que mostram o impacto e mostram como, por exemplo, a redução da mortalidade infantil que a gente viveu no Brasil teve muito a ver com algumas dessas questões, com programa de saúde da família, agente comunitário de saúde, saneamento básico, imunização e aumento da escolaridade materna. Toquei nesse ponto porque a escolaridade materna mostra o quanto que um conjunto de doenças que a gente trabalha, ou de problemas que a gente trabalha, ou tenta enfrentar na saúde pública, são problemas socialmente determinados. Então, a escolaridade materna é um marcador que diferencia, se você pegar crianças de mães com 11 anos de formação e crianças de mães com 1 ano, 2 anos de formação, você vai ter uma variação enorme de mortalidade materna entre esses dois grupos. Então, isso é bastante documentado, então isso já é um ponto pacificado. A gente tem aumento da cobertura da saúde da família, reduzindo a mortalidade infantil. A gente tem redução também importante na chance de desenvolver tuberculose em contextos locais que têm cobertura de saúde da família. A gente tem redução do risco de internação e reinternação hospitalar. A gente tem um indicador, né, que é a lista de doenças, condições sensíveis à atenção primária, né, internações por condições sensíveis à atenção primária, que são aquelas doenças que, se você tiver um acesso de primeiro contato com a equipe, você evitaria uma internação hospitalar. Vai falar, por exemplo, você imaginar que a principal causa de internação entre homens hoje ainda é gastroenterite, né? Ou mesmo outras doenças, como que poderiam ser evitadas. Então, esse é um dado que tem um ganho para o sistema e para a sociedade inteira, né? Ele não diminui o trabalho, nem torna o trabalho da PS mais barato, né? Porque você vai, enquanto você está vivo, vai aparecer outras demandas, mas o bem-estar geral da sociedade ele melhora. E tem dados, inclusive, especificamente quanto a risco de infarto e acidente vascular cerebral. Então, que também são diminuídos quando a pessoa é cuidada por uma equipe de saúde da família. E acho que é algo muito caro para a gente, também que é considerar que nessa implementação e difusão da saúde da família no Brasil, esses impactos, eles sempre vão ser mais positivos quanto mais vulnerável for aquela população. Então, nos piores lugares, quando chega a saúde da família, é onde o impacto vai ser mais mensurável. Isso é algo que é importante da gente colocar. Pode seguir. E aí, eu vou começar agora compartilhando com vocês o diagnóstico, né? O que é que a gente encontrou, enquanto de forma breve, sintética, o que é que a gente encontrou na saúde da família no Brasil.
e depois a gente vai apresentar o que está naquela portaria, que eu recomendo a leitura. Às vezes o pessoal fica fazendo um monte de pergunta que eu falo assim, meu irmão, a gente pode até responder, mas o texto nem sempre ele é tão direto, né? Mas é muito importante ler o texto em si. Então, o que a gente encontrou? Um cenário de excesso de pessoas por equipe. Então, quando a gente pega a distribuição por faixas de municípios e condições de município e a quantidade de pessoas por equipe esperadas por faixa, o que a gente vai encontrar na prática é uma concentração em equipes com muitas pessoas. Então, as equipes elas vão ter 3, 4 mil ou mais por equipe. E a gente sabe que, retomando a minha expressão lá do elefante, meu amigo, se você tem muita gente, isso não aumenta a sua capacidade da resposta. A nossa capacidade ela não é elástica junto com a demanda, né? Ela vai sendo esgotada, isso vai trazer adoecimento e perda de qualidade. A gente tinha um cenário do fim da estratégia de financiamento da atenção primária de saúde da família que nos trouxe até aqui. Desde 94, a gente tinha o piso da atenção básica, que é o PAB, e ele era separado em 2 componentes. O PAB fixo, que era um valor per capita, de acordo com a população definida pelo IBGE, e o PAB variável, que era um componente de indução. Então, ele fazia o quê? Não, você ganha um per capita, mas você está implementando saúde da família, vou te dar aqui um recurso, um incentivo de implementação e um recurso mensal de custeio para a saúde da família. Está implementando o NASF? Aqui o recurso. Consultório na rua, equipe de saúde prisional, ribeirinha, tudo isso era no escopo do PAB variável, você incentivava a implementação, certo? E a gente passou a ter um formato de financiamento que não é tão fácil compreensão, não é de fácil compreensão, porque tem um peso ponderado pela quantidade de pessoas e tal, e é uma estratégia de financiamento que não considera incentivos para implementação. Ele só considera incentivos, basicamente, para relacionados à avaliação e monitoramento. Ou seja, o acompanhamento dos indicadores, a captação. Então, é uma outra estratégia. O ideal na política pública é que a gente possa combinar os formatos de financiamento para atender as estratégias que a gente quer. Então, assim, não se trata aqui de dizer que uma tipologia, né, de financiamento, se é voltada para avaliação e monitoramento, ou indução, se uma é melhor do que a outra, mas elas têm finalidades diferentes, né? E o ideal é que a gente possa combinar. A gente encontrou também um enfoque, no nosso entendimento, equivocado no cadastro. Ora, cadastrar a população é importante. O cadastro ele é importante. Ele aumenta o alcance, né? Tornou o eSUS talvez o maior prontuário eletrônico do mundo, né? Porque você vai para as experiências, como nos Estados Unidos, não tem um prontuário centralizado, né, Guga? Cada empresa privada, cada serviço vai ter o seu. Você não vai ter uma base de dados nacional, assim, dessa forma. E aí a gente tem um prontuário eletrônico com uma base de mais de 100 milhões de pessoas. O que dá, aproveitando que a gente está na universidade, o que dá para rodar nessas bases de dados, para produzir ciência, para produzir pesquisa translacional, é muita potência, né? Mas cadastro não garante cuidado. Eu acho que esse é o ensinamento do último período para cá. Então, simplesmente cadastrar não garante cuidado, não garante acesso, não garante acompanhamento daquelas famílias. É simplesmente um dado cartorial. Lá registrou. E aí você remunerar a equipe dessa forma, não nos parece um formato efetivo para induzir boas práticas, para incentivar a implementação, que no fim das contas são os objetivos do financiamento, né? Garantir a sua sustentabilidade também. Então, eu poderia aqui narrar causos, né, sobre cadastro, mas eu vou contar genericamente só um tipo de causo, uma categoria de causo, que é o caso dos municípios que fizeram uma grande mobilização em torno do cadastramento, mas na hora de inserir os dados, colocaram todo mundo cadastrado a uma única equipe. Porque é mais fácil, né? O digitador. Isso é o sintoma do. Aí você pega lá uma equipe que tem 30 mil pessoas cadastradas.
40. Na verdade, não era isso. Aquilo não expressa cuidado, não expressa nada, né? Desse ponto de vista. Então, a gente isso que encontrou. Um contexto que levava a uma restrição da qualidade, porque a gente tinha uma avaliação baseada em monitoramento, um financiamento baseado em monitoramento e avaliação, concentrada em um conjunto de indicadores bastante reduzido e que expressa pouco a qualidade do cuidado. A gente vai pegar os indicadores lá do Previne, né, do antigo programa, né, de financiamento, aferição de pressão arterial, solicitação de hemoglobina glicada, várias dessas questões que em si não expressam muito resultado, né? Elas são medidas de processo, de procedimento, de atos, mas que não nos trazem. Sim, pois é, porque, exato. É importante lembrar, né, os estudos econômicos, né, mostram que o quanto que o modo de pagar determina o modo de produzir. Isso que é algo que é importante. Na saúde você faz compreender, se você faz um contrato por número de procedimento, qual é a tendência? Você fazer mais procedimento. Se você faz um contrato por pacote de cuidado, você vai, a depender de como você faça o contrato, você induz a equipe a trabalhar dessa forma. E o sistema de incentivos que a gente tinha, na nossa compreensão, não fazia as equipes se concentrarem no que era mais importante e teria mais impacto para as pessoas. E um modelo também que pode ser sintetizado em menos saúde da família. Por que eu digo isso? A atenção primária à saúde é um conceito internacional, parametrizado internacionalmente e tal, e que tem lá os seus atributos, seus componentes, seus atributos, né, todos e tal. Quando a gente pega a saúde da família, a sua potência sempre esteve relacionada ao quanto que o cuidado transcende o indivíduo, o quanto que eu cuido para além da pessoa, mas que eu também abordo a família e a comunidade. Não à toa, né, dialoga com o nome da nossa especialidade médica. E a comunidade aí muito expressa nessa relação intersetorial com outros segmentos de políticas públicas e tal, e com o trabalho no território dos próprios agentes de saúde. Então, se tem uma desvalorização e uma perda de ênfase, por exemplo, no cuidado domiciliar, né, em ações no território, porque o modo de pagar estava induzindo uma prática precária em si, uma clínica precária, né, um cuidado restrito a poucos aspectos. Pode seguir? E aí, como eu falei de reconstrução, né, e da agenda que a gente teve no Ministério a partir do começo do ano passado, uma delas foi retomar a expansão do programa de saúde da família, a estratégia de saúde da família. Ano passado, a gente superou em mais de 50% a média dos 4 anos anteriores de número de equipes cadastradas. Então, você pegar os 4 anos anteriores e fazer a média de equipes novas por ano, e olharmos o que a gente já conseguiu fazer ano passado, a gente tem uma diferença importante, né? A gente tem um avanço importante na implementação disso. E isso já tem se expressado no aumento de consultas oferecidas, no aumento de procedimentos oferecidos pelas equipes às pessoas. Pode seguir? Isso não é só em relação às equipes da família, né? Se a gente pegar, por exemplo, o Brasil Sorridente, que hoje tem status de lei, foi promulgada ano passado, você tem uma política nacional de saúde bucal em portaria, e hoje ela está dentro da 80-80, enquanto um direito, enquanto algo para ser colocado. Nem valeu a pena a gente colocar um percentual aqui, tá? Mas se a gente pega a média de novas equipes habilitadas nos anos anteriores e o que foi habilitado ano passado, é uma diferença muito importante essa retomada da saúde bucal que pode trazer para a população. E a retomada do nosso grande programa de provimento, que é o programa Mais Médicos, que não só foi retomado do ponto de vista de voltar até editais e tal, mas foi inclusive atualizado, tornando o programa num formato mais atraente para os participantes, né? Um contrato também induzindo um tempo de
de relação, né? Maior, né? Então o contrato sai de 3 anos para 4 anos, passa a ter incentivos para, enfim, de várias ordens, várias trilhas formativas, né? Várias iniciativas. E quando a gente pega o que a gente encontrou, né? 13.726 médicos em atuação, a gente superou, assim, a gente ampliou e chegou num valor, numa quantidade. A meta é chegar em 28 mil, né, o que está colocado, mas tem um turnover, né? Está sempre um ciclo acabando, outro para chegar. Então vai ficar flutuando aí perto desse teto. Isso aqui foi muito importante, tá? Para dar conta de algo que a gente também encontrou ano passado. Foram 4 mil equipes incompletas sem profissional médico. 4 mil equipes. Então, muito dessa expansão do programa ajudou também a responder e não precisa de muita criatividade para imaginar onde que estava sem médico. Muito provavelmente nos lugares mais distantes, mais vulneráveis, de pior fixação. Então, foi uma medida também para enfrentar esse tipo de iniquidade. E, não à toa, a maioria das médicas, eu vou ficar falando médicas agora, porque a maioria das participantes do programa são mulheres, né? O Mais Médicos mais de 60% dos participantes são de médicas, na verdade. Mas a maioria delas, estão em municípios de maior vulnerabilidade. Então, isso é algo também que é importante, que mostra que o provimento está cumprindo o seu papel de apoiar justamente aqueles contextos com maior dificuldade. Pode seguir? E aí, o que é que a gente está esperando, né? O que é que a gente quer produzir a partir dessa portaria, que eu convido novamente à leitura. No fim das contas, o que a gente espera? Retomar essa discussão da parametrização de população por equipe. Então, quando a gente pega a iniciativa, a literatura, mais de 3 mil pessoas por equipe, é difícil você oferecer um cuidado de fato integral em todo o curso de vida, né? E aí eu estou trazendo esse número de 3 mil, considerando o contexto das equipes de saúde da família no Brasil, que são equipes multidisciplinares, né, multiprofissionais, diferente de exemplos que a gente poderia pegar da Espanha, de Cuba, Canadá, porque são equipes que são mais nucleares, né? E aí, obviamente, se tem menos trabalho compartilhado, essa proporção de população por equipe ainda é menor ainda, né? Em torno de 2 mil pessoas. Mas a gente quer que as equipes possam, de fato, cuidar com qualidade de um número adequado de população. A gente quer a volta das ações no território, que por isso que é a volta da saúde da família, né? Ações no território, para a gente fortalecer essa dimensão familiar e comunitária da atenção primária à saúde no Brasil. A gente quer construir e fortalecer um modelo que volte a valorizar as visitas domiciliares. Foi muito falado no último censo que foi publicado da nossa... Eu não entendo o espanto, porque é uma curva que já vem há alguns anos, né? Mas a gente viu muitas matérias falando do envelhecimento da população, né? Que está acelerando e tal. E não à toa o governo federal está desenvolvendo uma nova política pública, que é a Política Nacional de Cuidados, que está sendo produzida, é um grupo interministerial lá, são 18 ministérios que estão construindo um plano nacional e que vai trazer essa questão da política de cuidados. Porque o cuidado tem tudo a ver com o cuidado no domicílio, né? E com essa população idosa. Então, é muito importante voltar a valorizar esse cuidado domiciliar. A gente quer resgatar, e aí isso é muito importante colocar, essa previsibilidade do recurso para o gestor municipal. Se o recurso ele vem com se ele é calculado a partir de uma fórmula multifatorial de difícil compreensão e permite oscilações a depender, o gestor tem dificuldade de avançar no seu planejamento porque ele não tem uma previsão objetiva de quanto recurso que ele ia ter. Então, trazer o financiamento para um formato em que de fácil visualização e que tenha componentes e que consiga ser previsível, consiga bater o olho e dizer assim, não, aqui eu vou ficar recebendo no mínimo tanto de recursos, é algo que a gente está almejando. A gente está trazendo esse debate da ampliação do horário de atendimento.
muito na lógica de pensar que a gente pode otimizar os nossos serviços de saúde, concentrando mais equipes no mesmo local e esticando o horário, né? Eu já morei em alguns estados brasileiros. Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava no município de Diadema, e eu trabalhava numa UBS de 6 equipes, e que funcionava das 7 às 10 da noite, na época, isso 2012, e que os trabalhadores não começavam a jornada de trabalho juntos. A gente começava às 7, a gente começava às 9, né? A gente começava às 11. Para São Paulo isso era uma coisa valiosíssima, porque significava você fugir do trânsito também, né? Então, você escolhia, às vezes, ter um horário diferente, que aí você não pegava trânsito nem na ida nem na volta para casa. Mas esse tipo de iniciativa é algo que a gente quer que os municípios se desdobrem, né? Para que a gente não resuma a expansão somente em discutir construção de novas UBS, mas que a gente possa também otimizar esse uso de essa capacidade, né? Que a gente possa garantir um atendimento integral em todo o ciclo de vida, em todo o curso da vida, né? Desde lá o pré-natal, o cuidado com o recém-nascido, né? Enfim, primeira infância, pensar todo o curso de vida de maneira integral. E um modelo que possa seguir enfrentando essas desigualdades, né? Então, pode seguir. Além disso, essa estratégia, essa nova modelagem, ela é integradora dessas 3 iniciativas, né? Que é a saúde bucal, com as suas equipes de saúde bucal, a estratégia de saúde da família, que vocês estão percebendo que eu estou falando só dela, né? Porque as EAPs, as equipes de atenção primária, a ideia é que elas existem, mas não é o modelo que a gente quer induzir. O que a gente vai financiar mais e vai estimular, e de fato é estratégia de saúde da família. E as equipes multiprofissionais. Então, garantir um modelo que integre também essas estratégias para que a gente chegue numa atenção primária mais integral ainda. Pode seguir? Os parâmetros adequados por equipe que eu tinha colocado são esses que estão nesse slide, tá? Então, se construiu uma forma de cálculo em que se separou os municípios brasileiros em 4 faixas, considerando o porte do município, né, se ele é pequenininho, médio, grande, e considerando o índice de vulnerabilidade social, que é um indicador do IPEA, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, o indicador do IPEA que mede a vulnerabilidade social dos municípios e que já era adotado, por exemplo, para pensar as faixas de municípios dos programas de provimento. E é um indicador que vai passar também a ser utilizado para ajudar a gente a separar em 4 faixas os municípios. É fácil perceber que quem é um município mais vulnerável, qualquer contexto mais vulnerável, a gente vai ter maior carga de doença, então, maior carga de problemas, então aquela equipe, a intensidade do cuidado teria que ser maior. Então, imaginar que um lugar mais vulnerável, você poder cuidar, não é porque vai ter menos trabalho, porque tem 2.000 pessoas, né? É porque o cuidado ele é mais complexo num lugar mais vulnerável. A gente teria uma faixa 1 de 2.000 pessoas, uma faixa 2 de 2.500, faixa 3 de 2.750 e uma faixa 4 de grandes municípios de 3.000 pessoas por equipe. Pode seguir. E o financiamento ele vai ser organizado em blocos, em componentes. Então, são 3 componentes do financiamento da atenção primária. Um que resgata o PAB variável, apesar de ter fixo aqui, mas seria o variável, por quê? Porque é por equipe, né? Por implementação, não é o fixo que a gente chamava lá antes, que era per capita, por pessoa. Então, é um valor mensal fixo por equipe, que a implementada que o município vai receber. A gente vai ter um segundo componente relacionado a vínculo e acompanhamento territorial, e um terceiro componente voltado para a qualidade e indução de boas práticas. Então, lembra que o modo de pagar determina o modo de produzir? A ideia é que a gente pagando dessa forma, a gente financiando dessa forma, a gente possa induzir qualidade e boas práticas também no cuidado. Pode seguir. Aqui são os valores, isso termina sendo algo mais para amanhã lá no CONAS, no COSENS, né?
talvez seja onde os gestores municipais querem olhar com mais atenção, mas é legal a gente conversar um pouco sobre isso aqui. Na hora que a gente combina esses dois indicadores, né, o porte e o índice de vulnerabilidade social, e separa as faixas, isso vai definir um valor de financiamento mensal por equipe, que vai ter uma regra de transição, né, porque não se dá cavalo de pau em transatlântico, então tem uma regra de transição, que é até o fim do ano, em que o município, a depender da faixa dele, ele pode começar com um valor de R$ 24.000 de custeio mês, ou chegar até 30 mil de custeio mês. Lembrar que isso é um valor maior do que a média do recurso por equipe. A gente encontrou uma enorme variação de recursos por equipe, tá? No Ministério da Saúde. Tem equipes que recebem um recurso que varia de R$ 6.000 até equipe que passa de R$ 100.000. Muito provavelmente relacionado a esse tanto de cadastramento que é colocado nas equipes. Mas aí vai se pegar uma linha, né? Se pegou essa linha da média de 21 mil, se ampliou esse valor mínimo para 24 mil, e a etapa 2, a partir do ano que vem, a variação é maior, porque ela varia também com a avaliação em termos de qualidade no atingimento dos indicadores. Pode seguir? Aqui fica mais fácil perceber, porque esse valor total é a soma das 3 colunas, né? Então, o valor fixo varia com a faixa, né? Quanto mais vulnerável, o valor mensal é maior, né? Em geral, são municípios que têm menor arrecadação, têm menor capacidade financeira de cofinanciar a atenção primária. Então, a escolha tem a ver com isso. Esse componente de vínculo, durante a etapa de transição, todo mundo vai receber o recurso na faixa de bom, né? E quando a avaliação começar a rodar para valer, a partir do ano que vem, vai ter essa variação aqui do regular até o ótimo, que é composto junto com os municípios. Além disso, esse número de municípios aqui ele está desatualizado, já passou de 1.000 municípios, que são municípios que vêm sendo identificados que perderiam recurso. E aí e aí a gente não está falando da equipe perder recurso, tá? Porque às vezes o município tem muitas equipes, e aí uma equipe ganhava muito, e aí outra pouquinho. Aí, na soma, ela perderia. Se o município ia perder recurso, se está fazendo um fator de transição para garantir que essa perda não aconteça. Também é um cuidado que foi tomado. Pode seguir? Nessa reconstrução do Saúde da Família, é importante a gente perceber, né, do quanto que a gente precisa incluir o usuário e a usuária nesse processo de avaliação das equipes. Isso é algo que pode trazer muita insegurança, né, o medo, né, e tal, para os trabalhadores, mas que é algo que a gente precisa enfrentar, né? Eu, pela manhã, lá no COSENS, eu estava falando sobre sustentabilidade do SUS, e eu fiz abri, né, e eu vou compartilhar aqui também, que é lembrando para todos nós do quanto que o SUS já esteve mais nas cordas, né, mais ameaçado e mais questionado do que hoje. Se considerar o período pré-pandemia, tinha uma série de iniciativas no Congresso Nacional que tentavam propor outras soluções para a saúde que não fossem um sistema único de saúde. Há quem deseje ou compreenda que, em vez de a gente ficar gastando essa energia e esse recurso todo para fazer essa articulação interfederativa, para que os municípios tenham serviços próprios e tal, quem acha que é melhor a gente entregar um chequinho, um voucher na mão do paciente para que ele se resolva lá, e se ele for mal atendido, ele vai lá, faz a denúncia no conselho, mas retirar o status de sistema, né? Enfrentamos a pior emergência sanitária do século, e aquela situação em que a gente viveu, em que mesmo pessoas abastadas e com mala de dinheiro, simplesmente não podiam contratar leito de UTI. Não tinha, né? Eu acho que essa situação ajudou a recuperar, né, esse valor social do SUS, de rapaz,
Quando o bicho pega mesmo, o capitalismo, né, as forças de mercado falham e quem sobra de pé são os estados nacionais. Porque foi isso que a pandemia mostrou, né? Os estados nacionais é que enfrentaram. E a gente precisa, não é porque a gente hoje goza de maior valor, maior reconhecimento, né, social, que a gente pode perder de vista de que se a gente não seguir avançando nessa direção, o SUS ele vai voltar a sofrer questionamentos e se enfraquecer. Então, eu acho que incorporar a avaliação da satisfação do usuário também é cuidar desse valor social do SUS, desse reconhecimento e pertencimento das pessoas com o próprio sistema de saúde. Isso está sendo colocado dentro de uma solução do SUS digital, né? E que o que está sendo colocado é que a gente possa ter, sabe aquele aplicativo Meu SUS Digital? O usuário, ele, após o atendimento, ele vai receber um pop-up lá no celular dele, um alerta, avalie a sua consulta. Entende? E veja, essa não é a primeira iniciativa desse tipo do SUS, tá? Eu me recordo, em 2009 eu estava trabalhando em Ceabra, sertão da Bahia, trabalhava numa comunidade quilombola lá, e eu fiz uma visita domiciliar, e aí a paciente, a senhorinha, veio, ainda bem que o senhor está aqui, eu queria lhe mostrar um negócio, estou muito preocupada. Qual era a preocupação dela? Ela tinha feito uma cirurgia de colecistectomia, e na época o SUS mandava carta para a casa das pessoas, falando do procedimento que foi registrado e quanto foi. E ela não entendeu bem, achou que estavam cobrando aquela fatura dela. Mas eu trago isso para dizer, olha, uma carta do SUS para avaliar um serviço chegou numa casinha, numa comunidade quilombola do sertão da Bahia, 15 anos atrás. Estamos falando aqui de outra potência, né, para construir esse diálogo com as pessoas. E na época eu me lembro que essa coisa das cartas destampou um problema enorme, que as internações hospitalares, as AIHs, a pena que o Ari já saiu, mas na época se identificou que 80% dos usuários do SUS que se operavam nos hospitais, o campo endereço era preenchido com o endereço do hospital. Para facilitar lá na hora do cadastramento, o cara botava o endereço do próprio hospital, você não conseguia localizar o cidadão, né? Esse já não é um problema que a gente vive da mesma forma, com o avanço do sistema, mas é interessante considerar. Então, assim, isso é algo que é fundamental. Queria tranquilizar os trabalhadores que se sentirem ameaçados com isso, primeiro colocando que isso não é algo pontual nem absoluto. Ninguém vai condicionar o financiamento inteiro unicamente à percepção de avaliação do usuário. Mas isso entra num pool de 21 indicadores. Então, ele tem um peso, né? Pode seguir? Esse SUS digital, ele estaria vinculado com o PEC do SUS, porque pelo que eu vi agora, pelo novo sistema, o agendamento, a pessoa já recebe SMS, recebe o e-mail dizendo que foi agendado, confirmando o agendamento, e aí finalizando o atendimento, já automaticamente receberia isso. Tá. A minha dúvida, o povo da secretaria já vai começar a ficar puto comigo aqui agora. Quando não tem um prontuário que é diretamente utilizado no município, que seja o PEC, existe alguma forma, ou a ideia é que o uso do PEC seja incentivado para que garanta essa... O PEC, gente, ele é utilizado em mais de 70% dos municípios brasileiros, ele tem uma implementação importante. Algumas grandes cidades têm outras soluções, mas algumas grandes cidades têm de outros prontuários, né, proprietários, né, outros... Porque o eSUS ele é aberto, né? O município ele não precisa pagar licença para implementar o eSUS, né? Mas muitas vezes o desafio não é a licença do programa, é o suporte. Então, e aí, muitas vezes as gestões tomam a decisão de fazerem contratos com outros sistemas de prontuário eletrônico para ter o suporte junto com esse sistema. O que é importante? É a gente definir uma forma dos sistemas conversarem. É o tal do barramento, né? É o que é fazer os sistemas conversarem. É a interoperabilidade. O Rio de Janeiro tem um sistema que não é o eSUS e todo dia os
os dados sobem para a base do ESUS. Porque isso não é uma questão. Entende? Então, não tem um problema tecnológico, vamos dizer assim, me parece, para que essa comunicação aconteça, né? Tem se investido muito na customização do ESUS e na incorporação de novas funcionalidades. Então, na nossa compreensão, enfim, eu já lidei com alguns prontuários, inclusive privados e tal. Hoje o ESUS é melhor do que a enorme maioria. Enorme maioria. Entende? Você vai pegar, e com as funcionalidades novas que a gente ainda vai incorporar, você pegar, por exemplo, aquela nossa aba lá do acompanhamento da criança, da puericultura, que abre campos separados, quase pega na mão do trabalhador. Venha, meu filho, você esqueceu algum marco de desenvolvimento? Venha cá, vem aqui. Aí vai abrindo lá. Uma fé muito potente, né? Isso, os plugins que permitem videochamada. Né? Quem já teve a atuação privada, né, de consultório privado, você vai pagar um prontuário privado para ter a funcionalidade do ESUS, talvez você pague 300, 400 reais por mês. Entendeu? Que tenha e o SUS está colocando isso disponível, né, acessível para todos os municípios. E tem outras funcionalidades que estão sendo colocadas. Por exemplo, a gente está trabalhando para incorporar a avaliação multidimensional do idoso também no ESUS. A conversa com a equipe foi a mesma. Meu filho, tá vendo esse negócio aqui da puericultura? Você vai fazer um negócio desse jeito, para o trabalhador, ele vai, durante o atendimento, ele vai poder, inclusive, aprender também, né, e se aperfeiçoar em como faz, por ter o roteiro ali colocado, sabe? E que acho que essa avaliação é uma estratégia importante para qualificar o cuidado da pessoa idosa, porque ajuda a separar o idoso rígido do idoso pré-frágil, do idoso frágil. Isso, para a equipe, é fundamental para traçar estratégias, ver onde que vai estar vulnerável. Então, eu diria que essa interoperabilidade precisa ser feita e dá trabalho. Alguém vai ter que sentar e fazer essa forma dos sistemas conversarem. Aí eu não consigo saber o estado da arte disso aqui na região, mas é algo que é possível, sim. Tecnologicamente não me parece ter problema. Né, Guga? Exatamente. O Gustavo, ele responde pela saúde digital lá da Prefeitura do Recife, está aqui com a gente hoje. E aí, me corrija, viu? Não é um tema dos meus próximos, mas se tiver algo que quiser. Não, o ESUS é, de fato, o melhor prontuário eletrônico que se tem, né, para atenção primária, voltado para essas necessidades. Mas, assim, mais importante do que sistemas, o que se fala hoje é padrões. Se um município, qualquer outro lugar, pode ter qualquer sistema, né, que for colocado pela necessidade do município, mas ele precisa falar o padrão de interoperabilidade. Para poder falar com a Rede Nacional de Dados de Saúde, ele precisa falar o padrão do modelo de informação, DataSUS, HL7, FAIRA, esses códigos todos aí. E aí não importa, assim como o Rio de Janeiro, ele faz, aquilo vai ser enviado, vai ser produzido. Recife, ele utiliza o ESUS, já está inclusive com os pilotos, só que a gente sente falta de algumas coisas, né? A gente coloca para o Ministério, já estava aguardando o processo de desenvolvimento, de entrega, tem muita coisa legal que está para sair dentro do backlog, mas quando tem uma necessidade que não está incluída no ESUS, a gente desenvolve e conecta depois. Então, o mais importante é você deixar tudo, mais do que criar novos sistemas, melhorar o sistema já tem, fazendo com que eles conversam, né? Que é o barramento de interoperabilidade. Petrolina está na metade, né, da implantação de um novo sistema, por isso que esse comentário de Padilha. A gente sabe ainda das limitações do PEC com relação à conversa com outras redes de cuidado, com outros serviços dentro do município. Então, foi colocado, até mesmo pela população, né, através do Plano Anual de Saúde, essa solicitação da população com relação a um sistema que interligue, né, toda a rede de cuidado
e que o PEC não, ainda, né, não proporciona. Mas o intuito desse sistema foi realmente que a atenção básica soubesse o que o seu paciente estava fazendo nos outros serviços do município, né, que hoje não tem uma contrarreferência, hoje não tem uma comunicação, uma conversa. Foi esse o motivo. Pode seguir? Pronto, aqui, isso aqui a parte da saúde bucal vai estar difícil de ler, eu leio para vocês, tá? Mas essa apresentação fica depois disponível, pode circular, se tiver curiosidade. Então, a gente saiu de um contexto em que o financiamento baseado em avaliação e monitoramento de indicadores era de 7 indicadores, né, até agora, e a gente vai para um contexto em que a gente tem 21 indicadores. Tá? Os 21 indicadores não dizem respeito unicamente à saúde da família, são indicadores da atenção primária. Tá? A gente vai ter indicadores relacionados a vínculo e cuidado, indicadores relacionados à estratégia de saúde da família, à saúde bucal e às equipes multiprofissionais. Então, não são as equipes de saúde da família que vão ser avaliadas por todos esses, né? Aqui vai estar separado. O vínculo e cuidado incorpora o que a gente estava conversando aqui da satisfação das pessoas e incorpora também outros aspectos que para a gente tem a ver com esse olhar de território, de enfrentar desigualdades. Então, acompanhamento das condicionalidades do Bolsa Família, que é algo que é desejável que as equipes se ocupem disso, porque é um programa social que rebate para a saúde o acompanhamento de imunização, pesagem. Então, as equipes que fizerem bem isso vão ter uma pontuação maior nesse tipo de indicador. Os atendimentos domiciliares, até para que eles voltem a ter importância, eles entram como um indicador, né? Para que as equipes, os gestores possam olhar, e eita, visita realmente é importante de novo. Vou ter que voltar a fechar o horário de acolhimento naquele horário lá da UBS, porque é para a equipe, naquele horário, poder programar visitas domiciliares, né? O desdobramento. E também pessoas acompanhadas entre os cadastrados, que é o que vai dar uma dimensão real do cuidado. A gente vai deixar de ter essa forma de contar cadastro como se fosse uma coisa estanque, né? Parece aqueles esquemas de pirâmide, que quem entra no começo e começa a cadastrar primeiro, pode ficar muito grande, né? Aí, eita, já está cadastrado, não consigo cadastrar a minha equipe aqui, né? Na minha outra equipe. E a gente vai para um formato em que eu não quero só que as equipes cadastrem, tem que cadastrar. Agora você tem que cuidar de quem você cadastra, né? Exatamente. A ideia é que seja o detalhado da forma de cálculo desses, a gente vai apresentar num segundo momento. Como a gente nesse momento está apresentando uma série de conceitos diferentes, a gente está primeiro querendo consensuar, criar esse território comum em relação a diagnóstico e de imagem objetivo e de ferramentas que vão ser utilizadas. Mas vai ter o próprio PEC, ele consegue, né? Você consegue pegar, por exemplo, dados entre a base de cadastros, quantas pessoas tiveram pelo menos um atendimento nos últimos 12 meses, né? Mas a forma exata da fórmula lá, eu vou deixar para, em outro momento, a gente pode conversar. E é isso, né? Como eu tinha falado lá no começo, que cadastro não garante cuidado, e o foco da gente é cuidado, né? Cuidado com qualidade, com vínculo, com acesso. Então, isso muda. Na estratégia Saúde da Família, os indicadores estão relacionados ao cuidado integral no curso de vida, o acesso e integralidade, e o cuidado também de algumas doenças crônicas que têm enorme impacto no país, que é a hipertensão e diabetes. Além disso, é importante colocar, por exemplo, que a gente separou em indicadores saúde da mulher de saúde da gestante.
tá? Justamente para garantir essa integralidade, porque senão muitas vezes a gente não pode cair aliás, a gente precisa sair daquele contexto, né, histórico de só cuidar da mulher com barriga, né, da APS só se ocupa do pré-natal. Então, isso permite que a gente tenha o cuidado da gestante e que no cuidado da saúde da mulher a gente possa tratar de climatério, queixas ginecológicas, acesso à saúde sexual e reprodutiva, né, a métodos contraceptivos. Então, isso também é algo importante. E o cuidado no desenvolvimento infantil, que não é só a puericultura, né, até 24 meses, mas a gente está falando de cuidado para o desenvolvimento infantil, porque esse tema da primeira infância é um tema bastante intersetorial também. É um tema que, assim, você pega nas discussões internacionais, o desenvolvimento na primeira infância é considerado chave para o desenvolvimento das nações. É um momento ímpar para você intervir nesse desenvolvimento, né, e que vão ter repercussões para a vida toda das pessoas. Então, se fala muito de primeira infância, né, dessa característica, e a ideia é que a gente possa até ampliar as ferramentas e a abordagem das equipes dessa nossa puericultura, que hoje é concentrada nos marcos de desenvolvimento, imunização e até 2 anos, né, introdução alimentar e aleitamento materno, e a gente possa ampliar isso para outros aspectos do desenvolvimento, né, e por um período maior, né? Então, algo que também é bem interessante. A saúde bucal tem indicadores que também são bem direitinhos, assim. Primeira consulta, tratamentos concluídos, taxa de exodontia, ou seja, se ficar arrancando dente demais, a avaliação é negativa, né? Que a taxa de exodontia ela é monitorada. Também ações voltadas para o território, como de escovação supervisionada, índice de prevenção e de tratamento restaurador atraumático, que é um tipo de tratamento na saúde bucal que pode ser realizado pelos técnicos de saúde bucal, né? E também ajudam a falar também dessa equipe multiprofissional dentro da saúde bucal. E as EMULT também vão ter indicadores, 4 indicadores voltados a pessoas acompanhadas, ações interprofissionais realizadas, compartilhamento do cuidado com a equipe, o que o Padilha falou, né? Do app que tem lá, que você pode clicar e fazer uma videoconsulta, ou tem um campo lá de compartilhamento do cuidado que você faz, descreve o caso para o profissional do NASH e ele depois responde, construindo uma referência contra referência interna da APS entre EMULT e atenção primária, nessa lógica do compartilhamento do cuidado. E também a resolutividade dos atendimentos, porque olhar para se são sempre as mesmas pessoas que estão sendo atendidas, ou se isso roda, né, se tem outras pessoas que são incorporadas. Cada indicador desse podia ser um hiperlink que eu clicasse e abrir uma tela enorme, porque a ideia é que a maioria desses sejam, muitos desses, principalmente esses da saúde da família, sejam indicadores compostos, ou seja, ele não é expresso por uma única coisa, ele é a soma de várias coisas que vai lá e é um índice, no fim das contas, né? Que reúne vários indicadores. Pode seguir. E daqui para frente, né, as metas que o Ministério está trazendo. Então, estamos trabalhando com a meta de chegar em 80% de cobertura até 2026. Para fazer isso, a gente tem que ampliar bastante o número de equipes, porque a gente não está falando só de ampliar a equipe, mas de ampliar a equipe reduzindo a proporção de pessoas por equipe. Então, isso vai expandir de forma importante o número de equipes. E de atendimento com qualidade, né? Com qualidade e integralidade, como a gente colocou. Então, mais equipes com população adequada, esse objetivo de ampliação de horário de funcionamento e de redução de tempo de espera e de monitoramento dessas ações. Então, acho que a gente está acabando, que aí a gente abre para... Pode passar. Assim, é porque essa foi a apresentação da coletiva, tá? Aí como a conversa é um pouco diferente, então eu não vou passar exatamente por tudo, mas são as iniciativas voltadas para os agentes comunitários de saúde. Tem
especialização técnica, que é o pós-técnico, para quem tem formação nível técnico, ele pode ter uma formação complementar, né? Assim como pós-graduação, chama pós-técnico, e é tocado pelo Ministério da Saúde, com 180 mil vagas previstas para esse ano. São 350 mil agentes de saúde no país, né, nesse momento. Tem uma comunicação direta com o Ministério via um canal do WhatsApp, e a gente tem um aplicativo, que eu não sei se ele é adotado aqui, que é o ESUS Território, que permite que os agentes comunitários, ao visitar a casa, registre visitas. Então, ele é importante para acompanhar o processo de trabalho dos agentes, né, e para qualificar também esse processo de trabalho. Então, e a meta, ao final de tudo, para que a formação consiga atender toda a categoria dos agentes. Tem um anúncio também foi feito na coletiva, que é para esse ano, que é o Censo Nacional de Unidades Básicas de Saúde. É um censo de equipamentos, então é diferente daquele ciclo de avaliação do PEMAC, é importante destacar isso, porque é um censo de equipamentos, é para fazer um diagnóstico da situação estrutural. A gente tem empiricamente, né, uma ideia de que, diante dos anos, com recuo no investimento da saúde, deve ter um passivo de manutenção predial, de expansão de serviços, de equipamentos importante no país. Mas o censo vai ajudar a entender isso, e é algo que está sendo feito depois de 12 anos. Então, algo que é importante. E vai ser a base para a gente poder aprimorar também as políticas do Ministério da Saúde. Pode seguir? Em termos de orçamento, isso, a previsão orçamentária, tá? Em termos de previsão orçamentária, a gente está falando de 4,3 bilhões de reais a mais para a atenção primária à saúde esse ano, sendo 1,1 bilhão para expansão de novas equipes de saúde da família, 2,3 bilhões para o Brasil Sorridente. É importante colocar que as equipes de saúde bucal precisam de uma expansão muito importante. O ideal é que a gente alcance a proporção de 1 para 1, né, entre número de equipes de bucal para a equipe de saúde da família, mas eu não estou colocando que com esse recurso a gente chega lá não, tá? Mas é um recurso importante para essa expansão. E as equipes multiprofissionais, 930 milhões de reais também colocados para esse ano. No fim das contas, é disso que a gente está falando, né, de construir um SUS que cuide das pessoas, que cuide com qualidade, que os trabalhadores sejam estimulados e induzidos às boas práticas, ao bom cuidado, e que as gestões municipais também consigam se apropriar desses conceitos, né? Então, mais integração, mais qualidade, as outras questões que a gente já colocou. Então, acho que era basicamente isso, e aí eu queria, enfim, abrir, né, para a gente trocar uma ideia. A minha ideia inicial não era nem falar que de uma vez, mas acho que para o registro, para transmissão fica mais fácil, né, para quem for assistir depois. Mas aí eu queria agradecer essa noite nossa juntos e queria ouvir vocês aí também, como é que vocês estão vendo, o que é que... Então, se alguém já tiver lido a portaria, aí fala. Alguém quer comentar alguma coisa? Só para a gente contextualizar, a Petrolina ela ficou na faixa 4 do extrato da portaria, né, do índice de dimensionamento, e esqueci o outro, o IED. E aí eu fiquei um pouco decepcionada, porque o índice 4 considerou a gente como pouca vulnerabilidade e também um maior número de população. E aí a gente recebe mais menos do que a gente precisava, né? Como eu disse, Petrolina, tem várias Petrolinas dentro. Então, tem unidade aqui do centro que realmente, de fato, comporta 3.000, 4.500. Mas tem unidade do interior, da zona rural, a 100 quilômetros de distância daqui, de Caetitu, que aí tem uma população de 2.000
ali, né, 1.500, 1.800, e acaba tendo uma maior questão de vulnerabilidade e tendo o mesmo peso que outras que têm um nível melhor. Aí eu fiquei um pouco chateada com isso. Mas eu acho que, no conjunto, a gente tende a melhorar nos outros tipos de componentes. De vínculo, estou ainda um pouco também receosa, porque como é que vai ser esse acompanhamento? Vai ser só pelos agentes ou vai ser pela equipe também? Pela equipe, né? E aí a gente fica, como é que vai ser essa meta, como é que vai ser esse cálculo, considerando qual percentual, né? Vamos esperar para ver se a gente consegue acompanhar 80%, 70% e ainda ficar no bom ali, no excelente, talvez não sei. Mas vamos esperar para ver se eles colocam esses parâmetros que os municípios possam atingir. Deixa eu ver a satisfação, que a gente fica em dúvida como é que vai ser isso, de fato. A gente estava conversando em reunião com os profissionais, com os enfermeiros, e aí surgiu muito, meu Deus do céu, como é que vai? A gente vai pedir, por favor, faça minha avaliação no DigiSUS, no Saúde Digital, né? Saúde SUS, alguma coisa assim. No SUS Digital, e a gente sabe a dificuldade ainda que é, mas eu acho que vai ser bem relevado pelo Ministério, porque entende a dificuldade de acesso ainda, de internet, de instrumentos tecnológicos por parte da população, no geral, a nível nacional. Mas eu queria só dizer, né, para vocês que é essa questão da faixa 4, que a gente foi inserido e que pode acontecer uma maior dificuldade da gente conseguir as metas aí por conta disso. Eu ia fazer mais ou menos esse comentário que a Fabiola falou, que é com relação mesmo ao financiamento variável dentro dos municípios. Talvez realmente colocar o índice de vulnerabilidade para a definição do valor fixo e dos demais no cenário de vulnerabilidade dentro do próprio município talvez fosse o ideal. Mas a minha dúvida é com relação à questão do estímulo à redução da população. Então, quando a gente coloca uma população de 3.000, pensando em Petrolina, por exemplo, que está ali na faixa 4, e aí se coloca uma porcentagem máxima, um valor máximo, que vai de 50%, como a portaria coloca, de 4.500, a gente já pensa que há uma grande probabilidade de ainda se manter uma sobrecarga sobre as equipes. Porque quando você permite, quando você autoriza que se possa chegar a 4.500, muitas das vezes isso acontece de se entrar mesmo nesse valor máximo, sabe? E o outro ponto é disso estar atrelado somente à alteração que a portaria coloca, que é a alteração do financiamento variável. Então, se não estiver nessa faixa de população, o prejuízo que o município vai ter, que a equipe vai ter, é a redução do financiamento variável, porque ele só vai conseguir chegar até bom e não ótimo. E assim, no primeiro momento, por um certo tempo, a grande parcela das equipes vão se manter abaixo do bom. Então, assim, é como se estivesse meio que empurrando para frente, pensando mesmo como profissional que atua dentro da equipe, esse estímulo à redução da população da equipe. E aí eu queria saber se tem alguma previsão de como isso pode ser melhorado, sabe? Eu vou dialogar com vocês e depois a gente passa novamente. Então, acho que as médias, né, os indicadores, eles sempre vão ter seus limites, né? Você não vai conseguir um indicador total, algo que seja perfeito, retrate perfeitamente a realidade. E a gente sabe que quando a gente pega um município como Petrolina, que é grande, que tem uma diversidade, a média esconde a desigualdade também, né? E o índice,
ele é calculado para o município, não para o bairro ou para o território daquela equipe, né? Então, acho que isso é interessante de refletir. Quanto aos estímulos e como que a gente vai induzir, estimular as novas equipes, a redução dessa proporção, eu acho que é interessante lembrar o tempo em que a gente está. A gente está em ano de eleição municipal. Ano que vem vão mudar as gestões municipais, seja com, enfim, novos mandatos com reeleição, mas, enfim, é um tempo de mudança, né? Então, o cuidado de não fazer, de ter uma regra de transição, para que não tenha prejuízo no financeiro e que os municípios possam se planejar e se adaptar para ano que vem avançar, é algo que é cuidadoso nesse sentido. E quando eu olho para aquele indicador de vínculo e território, é fácil perceber que se a equipe tem 4.000 pessoas, 5.000 pessoas, e ela consegue atender a enorme maioria dos seus cadastrados, ela não vai ter prejuízo de ser uma equipe sobrecarregada. Percebe? Ela vai ter prejuízo se ela tem uma população adscrita muito grande e ela só consegue atender uma parte pequena. Esse regramento, a gente entende que ele tem um poder de o gestor municipal olhar para isso e dizer, rapaz, é melhor eu desmembrar as equipes que a gente vai aumentar isso como um todo, né? E nesse momento, assim, a gente não espera que esse tipo de mudança vai ser por decreto em Brasília, entende? Tipo, tem uma portaria e que vai dizer a nova proporção de equipes, isso imediatamente vai acontecer na prática. O Brasil é interfederativo, então tem o governo federal, tem os estados e os municípios, e o município ele tem a sua autonomia administrativa, a sua autonomia política, as suas prioridades, o seu plano municipal de saúde, e é importante que nessa implementação isso seja muito conversado com os municípios, né? Que o município possa entender bem esse regramento, como que é essa modelagem de cofinanciamento, para que ele tenha um plano que ele possa ter, além de ter mais recursos, mas também uma atenção primária à saúde de maior qualidade, porque o que acreditamos é que o modelo que a gente está apresentando, ele induz nessa direção, ao apontar o cuidado no custo de vida, o cuidado no território, metas para as EMUTs, metas para as equipes de saúde bucal. Então, não acho que é uma mudança fácil, porque reduzir população por equipe envolve novas equipes. E aí, novas equipes, o governo federal, a gente fala do nosso financiamento federal e do que a gente consegue aportar de recurso. Vai ter que ser negociado e conversado caso a caso, município por município, com as capacidades municipais de produzir essa expansão também, né? E de forma sustentável do ponto de vista financeiro. Mas entendemos que a forma como a gente está trazendo, né, essa nova modalidade de financiamento, no fim das contas, amplia o recurso por equipe, coloca algum regramento e uma avaliação mais factível. O que a gente tinha antes era uma situação de, assim, você finge que está fazendo, eu finge que eu acredito. Né? Tipo assim, indicadores que não expressam, né? A gente podia ter indicadores mais sofisticados. E é isso também, é algo que é importante colocar. A gente tem um sistema de informação, que é o CISAB, que ele é muito potente, que ele consegue reunir dados clínicos, dá para pensar em indicadores a partir de coisas bastante sofisticadas olhando para ali, né? Que possam expressar, por exemplo, taxa de abandono, de abandono de tratamento de TB. Será que isso não é algo que fala de cuidado, né? Ou, enfim, dá para pensar, né? Parceiros captados no tratamento de sífilis. Dá para pensar em indicadores que ajudem a expressar o bom cuidado, sabe? A partir do próprio sistema. Óbvio que alguns desses, a arquitetura do sistema tem dificuldade de distrair. Mas, assim, no fim das contas, um bom indicador e uma boa modelagem, ela pode ter essa capacidade de induzir boas práticas, né? E acho que o mais importante também é que a gente possa utilizar isso para resgatar o sentido disso tudo, sabe? Do nosso trabalho na atenção primária, né? Olhar para prioridades que de fato vão mudar a vida das pessoas, que de fato fazem elas cuidar. Os trabalhadores poderem perceber que
o Ministério da Saúde está preocupado com a sobrecarga nas equipes, do quanto que isso prejudica na própria saúde desses trabalhadores e também na qualidade do cuidado que é oferecido. Então, é um momento de refazer diálogos também, sabe? Colocar na roda o que mais importa. E aí, é óbvio. Essa regra de transição até o fim do ano significa que abril é a última competência com o cálculo do sistema anterior. É a última competência agora abril. A partir de maio já é o cálculo de recurso do que a gente está apresentando aqui. E daí em diante, os municípios vão poder utilizar esse período de transição para, de fato, organizar, treinar, tem uma difusão importante desses conceitos, desses indicadores. Isso é algo que é importante, né? Para que os trabalhadores possam dar sentido, né, e terem métricas do que muda na vida das pessoas e de que, enfim, como que isso pode ter resultados. Mais alguém quer compartilhar? Ele tá se coçando ali, aqui. Ele está mexendo tanto as mãos. Boa noite, eu sou Epaminondas, eu sou médico de família e comunidade, egresso da Univasf, egresso da Univasf 2 vezes, né? Residência e graduação. Sou atualmente participante do... nem lembro mais do nosso programa, né, Padilha? É o Médicos pelo Brasil, o anterior, né, que foi... Só tem eu e Padilha, eu acho. E o que você trouxe o plano todo, né? Eu não li ainda a norma técnica, mas pelo que eu vi hoje e tal, me parece ainda muito abstrato, né? É muito... Vai acontecer... Quando é que vão ter as instrumentalizações disso? Vou valorizar a visita domiciliar. Como? Quanto? Como é que eu tenho que organizar o meu processo de trabalho nesse sentido? Porque a partir do momento que entrou essa norma, acabou o Previne, né? Revogou. Então, a partir de agora já está a vigência, né? Começa na transição e etc. Essas normas, essas instrumentalizações, como é que a gente vai... Quando a gente vai ter? Você já tem algum cronograma? Então, não, de fato, essa foi o que a gente chamou de meio que uma portaria-mãe que define o regramento. Esse detalhamento de como esses indicadores vão ser calculados virão num segundo momento. Lembre, eu estou vindo aqui, a portaria foi publicada semana passada, né? Esse regramento, esses indicadores mais detalhados, eles vão ser objeto de validação junto com a tripartite, junto com os municípios. Então, tem um rito para acontecer, para que ele seja validado, que os secretários municipais olhem, não, tá bem, é isso mesmo, né? Mas muito... Isso, está em fase final disso, para validação junto aos municípios. Mas como essa forma de calcular só vai produzir impactos diretamente a partir de janeiro do ano que vem, entendeu? Agora, o cálculo agora é a regra de transição, né? Que estabeleceu um valor fixo por faixa, por porte de município, né? A gente tem aí, né, algum tempo para, eu acho que vai dar, né, eu estou confiante de que vai dar tudo certo do ponto de vista dessa coreografia, né, entre essa validação, essa difusão com os estados, os municípios, e de forma muito importante também chegando junto às equipes, né? Você citou o Médicos pelo Brasil, né? Não perguntou sobre, mas acho que é legal de comentar, de falar sobre isso, né? Esse é um programa de provimento que hoje ele é residual, né, vamos dizer assim, não tem tido novos editais, nem perspectiva de novos editais para o programa, né, para o programa de provimento, tanto porque o Mais Médicos, o Ministério ele pode fazer diretamente, não precisa, vamos dizer assim, num formato de bolsa, terceirizar, né, para a GESUS, quanto pela lógica e o alcance do Mais Médicos, né? O regramento que o Médico pelo Brasil teve, a gente viveu situações de vagas em DISEIs, distritos sanitários indígenas, não conseguirem ser preenchidas e serem devolvidas para o Mais Médicos, entende? Porque não tem a mesma lógica, não tem o mesmo arranjo. Então, não há perspectiva de... Assim, ninguém vai... Eu espero que esse medo já tenha passado, né? Tipo assim, ninguém vai acabar com nada de uma hora para outra, tem responsabilidade com as coisas,
ninguém vai interromper contrato de quem está atuando e encerrar as coisas. Elas vão seguir durante o tempo que tem a sua previsão, tem a relação com a agência, mas, de fato, o programa de provimento que a gente tem de alcance, que é a estratégia colocada, de fato, é o programa Mais Médicos, né? Em termos de avaliação do que foi o Médicos pelo Brasil, a gente encontrou o programa que previa tutoria, curso, formação, com participantes que ficaram 6 meses, 8 meses sem iniciar um componente que era essencial e que justificaria uma titulação, né, uma possibilidade de titulação ao final. Então, a sua implementação envolveu uma série de dificuldades, né, na implementação no período anterior. E fico feliz que você continue está aqui no município, né? Isso, exatamente. Enfim, é algo que é importante. Os programas de provimento, ele tem essa característica, né, de estar relacionado com formação, de ajudar a fixar, a trazer, a recrutar quem não tem, locais que têm dificuldade, né? E o programa Mais Médicos, da forma como ele está colocado, ele tem conseguido ter uma grande capacidade desse recrutamento, inclusive repatriando muitos brasileiros com formação no exterior e que podem participar do programa, né, com a previsão legal, poder se estabelecer aqui. E a lei ela também coloca que eles só podem renovar o contrato se passarem na revalidação de diploma no primeiro período de 4 anos, né? Então, ela também nisso também foi algo que aperfeiçoou. Acho que o programa 4 anos é um tempo mais razoável, né? Principalmente se a gente conseguir garantir que as provas de revalida aconteçam regularmente, né? Porque senão você botar um prazo e não oferecer a prova, também foi algo que a gente viveu anos atrás, também é algo importante. Boa noite, eu sou Júlia, médica egressa da Univasf e também residente de medicina, sou médica de família, também egressa da Univasf, e no momento eu estou como preceptora da residência. Minha dúvida é bem pontual em relação à avaliação. Por ter passado por diversos cenários dentro da atenção primária, eu percebo a variedade de perfis de unidades de saúde. E essa avaliação ela não me angustia em relação a ser bem ou mal avaliado, e sim o quão frutífero essa avaliação pode ser dentro de um cenário micro. Se a gente vai ter, dentro dessa avaliação, modulações de avaliação para a gente entender o porquê da insatisfação da população, para a gente conseguir ter uma abordagem e ter uma reestruturação da unidade para a gente conseguir melhorar a nossa assistência. Porque muitas vezes o paciente não fica satisfeito com o atendimento de um profissional em específico e a gente precisa identificar onde está isso para a gente conseguir melhorar. Se essa avaliação vai ser bimodal, satisfeito ou não satisfeito, ou se vai ter alguma modulação dessa avaliação para a gente identificar quais seriam os pontos de melhora. Eu tenho outra dúvida, que é em relação a essas questões de avaliação, né? Por exemplo, não sei se vai ter, né, uma avaliação em relação, por exemplo, ao número de consultas. Você falou, tem uma unidade que abarca 4.000 cadastrados usuários, e isso pode variar se essa unidade atende um percentual X ou 2X ou mais, né? Mais ou menos, né, dessa comunidade, né? Então, assim, dentro dessa lógica também, que a gente não tem perfis iguais, homogêneos, né, nas comunidades. Né, se você pega uma zona urbana, muitas vezes acontece de ter uma densidade demográfica maior, mas existe outras formas de assistência, né, até mais do que só a questão estrita de saúde. Quando você vai para uma comunidade rural, né, distante, onde existe muita ausência de muitos serviços, de muitos, né, suportes, inclusive do Estado, né, isso gera, inclusive, demandas de saúde, né? Então, a gente acaba tendo uma população muito mais complexas, né, e que, às vezes, para você conseguir cuidar, né, bem dessas pessoas, até o tempo de consulta é diferente.
né? Porque chega com zilhões de demandas, né? Com uma complexidade, às vezes, muito maior do que, por exemplo, uma pessoa que já teve, entre aspas, né, tudo, né, e tem menos demandas, né? Então, assim, eu fico preocupado em relação a números, não, né? E isso não necessariamente refletir qualidade, porque, às vezes, para a gente conseguir ser resolutivo, às vezes a gente prejudica um pouquinho, sempre tentando equacionar, né, a quantidade com a qualidade, com o tempo e tudo na nossa gestão da clínica, né? Então, às vezes, a gente tem necessidade, por exemplo, de demorar um pouco mais em uma consulta, né? Então, se a gente prestar atenção só em número, a gente vai prejudicar isso, esses momentos, né, para aquela pessoa que precisa e tal, ou para aquelas pessoas, né, que precisam de uma atenção um pouco maior, mais demorada. Então, existe uma forma de tentar equacionar essa avaliação nesse sentido, de não ser só uma questão de número, né, absoluto e tal? Então, muito bom, gente. A sua pergunta específica eu não consigo lhe responder agora, de como vai ser exatamente as perguntas dentro dessa avaliação. Eu não posso compartilhar essa informação nesse momento. Isso, mas não é uma avaliação geral da UBS, é a avaliação do atendimento, entendeu? Então, um curativo, uma vacina, a consulta, se tiver farmacêutico, a consulta, né, de assistência farmacêutica, né? Então, nesse sentido, né? Mas, de fato, é muito importante que o que você traz é muito importante, de que essa avaliação precisa ser um pouco mais qualitativa para que a gente possa pegar essa informação e processá-la, né? Tipo, o que é que eu estou faltando aqui, no que é que eu posso melhorar, né? De fato, isso é muito importante. E, como é teu nome? Leandro? Leandro. Então, o que você traz também é muito importante. E acho que a visão que a gente está compartilhando sobre saúde da família é bastante convergente. Por quê? Ali, aquele indicador sobre pessoas acompanhadas não tem a ver com consulta médica unicamente, que eu acho que entraria eu imagino que a preocupação deve ser algo nesse sentido, de ficar nas costas do número de atendimento médico mês, essa definição, e isso produzir uma pressão para ampliar atendimento. Também é acompanhamento pela equipe, entendeu? Multiprofissional. Entende? Então, isso também é algo que é importante. Porque assim a gente vai, de fato, estar valorizando o cuidado que é oferecido na UBS, nas casas e no território. Se for só o profissional médico ou o profissional enfermeiro, isso fica mais reduzido. Mas, de fato, tem uma heterogeneidade enorme de situações, né? Eu, no Distrito Federal, eu sou médico de família do DF, né, do Distrito Federal, de carreira de origem. E eu atuava numa unidade de saúde, numa comunidade chamada Vale do Amanhecer. E que nessa unidade, a proporção de idosos era o dobro da população. A proporção de idosos. Você pega, a UBS tinha 3 equipes, uma delas, que não era a minha, era a do Arthur. Isso, a gente dividiu a UBS lá, que era a do Arthur, era a parte do bairro de mais antiga ocupação, que tinha mais idosos. Quando ele foi fazer a pirâmide etária, tinha somente o dobro do que o IBGE preconizava. Imagina a demanda que essa equipe tinha de visita domiciliar, de condução de casos complexos, de pacientes com multimorbidade. Então, de fato, essas situações elas precisam serem consideradas quando a gente vai pensar o arranjo da política, né? De fato, senão a gente estabelece um padrão como se todo mundo fosse igual, né? E tivesse todo mundo ter uma consulta de 15 minutos. E isso não expressa a realidade, né? Na realidade. E algo também que é importante colocar. Os estudos eles apontam que o tempo médio de consulta ele vai diminuindo com o tempo, né? Então, se o profissional ele fica 2 anos no mesmo local, o tempo das consultas de segmento dele com os pacientes vão ficando mais breves.
né? Porque ele meio que já limpou meio que o meio de campo. Isso é uma tendência, né, que é colocada. Então, é óbvio que equipes que isso vai acontecer, a gente tem que enfrentar essa rotatividade de profissionais, que eu acho que é algo que já avançamos bastante e que, se a gente considerar, por exemplo, o programa Mais Médicos, o tempo médio que os médicos ficam dentro do programa já é um pouco maior que 2 anos, né, por conta da rotatividade. Quando eu comecei a trabalhar, em 2009, o tempo médio que um mesmo profissional médico ficava numa equipe era 4 a 6 meses. Então, o SUS ele tem avançado, sabe? A gente tem avançado. E é óbvio que pelo menos 2 anos é o que a literatura coloca, que é quando você tem um certo platô desse ganho do cuidado continuado, né? Do profissional conhecer a sua equipe, conhecer suas famílias, o território e tal. E aí é algo que é desejável. Mas sim, de fato, não pode ser algo centrado a gente não pode ter um indicador centrado em medir número de procedimento de forma crítica. Senão, a pressão é para o cara atender 400, 500, e aí a gente volta para aquele contexto, né, que a gente falou no começo, das equipes sobrecarregadas, né, do comprometimento da qualidade e da integralidade da atenção. Só porque, aproveitando, querendo ou não, que a gente está num ambiente que é do programa de residência. Isso é meu. Se quiser usar, pode usar. Do programa de residência de medicina de família e comunidade, né? Ou são residentes, ou são médicos de família que já passaram pela residência. Você mesmo, né, fez o programa de residência, no mestrado teu estudo acabou ficando na parte das residências mesmo de Pernambuco. Então, no mestrado estudou isso, a importância da residência médica para a qualificação do próprio serviço. E aí eu vi na portaria que, em algum ponto, eu não lembro exatamente como está, acho que Davi, que já leu várias vezes, se conseguir lembrar, ele fala sobre a valorização assim, do especialista, né? Tanto médico quanto enfermeiro, na medicina de família e comunidade, na saúde da família. Mas eu não sei se ficou muito bem claro assim, exatamente como que vai ser isso, se isso vai ter um aporte financeiro, como que a gente consegue... Porque, querendo ou não, a gente sabe que o Mais Médicos tem uma importância gigante, a gente não consegue garantir médicos de família e comunidade com residência no Brasil todo, a gente não tem capacidade e estrutura para isso, mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que a gente perde profissionais que poderiam estar se qualificando no programa de residência para esse programa por conta de questão financeira mesmo, de fixação. E aí, como é que tem sido pensado isso, assim, em relação aos programas de residência e a esse outro ponto que você trouxe agora, de fixação dos profissionais mesmo, né? Médicos de família e comunidade, nos locais de atuação, que consigam permanecer durante um período mais prolongado ali naquela unidade, enfim. No mestrado, a gente estudou a implementação do programa lá da Prefeitura do Recife, que sempre me chamou muita atenção, que era um programa que não tinha complementação de bolsa e tinha uma proporção, né, de matrículas importante, né? E eu ficava, rapaz, como é que explica isso? Então a gente foi estudar um pouco isso lá no mestrado. Então, as residências para a gente têm um papel fundamental na consolidação da própria especialidade, né? E dessa formação, nesse ordenamento da formação de especialistas para o SUS. A gente teve hoje a publicação de um decreto presidencial que recompôs a Comissão Nacional de Residência Médica, ampliando a presença do SUS e do governo federal nessa comissão. Importante lembrar, né, a Comissão Nacional de Residência Médica, ela foi criada em 1977, né, num contexto autoritário, com pouca presença do SUS. Na verdade, quem tinha uma presença forte era o Ministério da Previdência, porque quem pagava muita bolsa, né, o do INAMPS e tal. Não tinha SUS, mas diga assim, não era o Ministério da Saúde e tal, era o INAMPS, era a Previdência que estava envolvida. A gente teve uma mudança na CNRM em 2012, 13, se eu não me engano, no ciclo anterior no governo da presidenta Dilma, e agora tem uma nova mudança, em que, se nos anos 2010
se incorporou o CONAS e o CONASENS, por exemplo, na Comissão Nacional de Residência Médica, na lógica de que os gestores do SUS precisam participar da definição, né, na alocação de especialistas, onde que induz, onde que abre programa, até pelo contexto em que hoje a gente tem um crescimento importante de programas vinculados a secretarias de saúde. Você pega a história da residência médica, você vai ter um momento muito centrado em serviços de saúde, eram os programas dentro de hospitais, depois instituições de ensino superior e hospitais, e você tem uma terceira onda de expansão de secretarias municipais, principalmente, ou escolas de saúde pública, tocando programas. E, nesse novo decreto, tem algumas mudanças nessa composição, entre elas, a ampliação da presença do Ministério da Saúde nessa comissão, em que o Ministério sai de um assento nessa comissão para 3, definido pelas 3 secretarias que têm mais relação direta com o tema: a Secretaria de Atenção Primária, a Secretaria de Atenção Especializada e a Secretaria de Gestão da Educação e do Trabalho, a SEGET. Então, para que a gente possa levar essa discussão da formação médica de forma mais atrelada às necessidades do SUS. A gente acompanha essa coisa isso que você traz, Padilha, dessa relação, às vezes, pouco harmônica entre os programas de residência e os programas de provimento. Eles têm finalidades diferentes. Hoje, do que está colocado, os programas de residência, eles terminam atraindo ou sendo desenhados para atrair mais pessoas que têm interesse numa formação mais ligada ao próprio papel do ensino também. A gente teve a volta de um programa, né, com a possibilidade de complementação de bolsa para residentes mediante curso de formação de preceptores, enquanto valorização, para que a gente possa ter algo que dê conta dessa necessidade também até para o ensino superior, né? Eu estou bem saudoso, já falei várias vezes de anos atrás, mas é porque é legal que mostra as diferenças, né? Me lembro quando eu terminei a residência em 2013, eu olhei lá e o Brasil tinha mais ou menos 3.500 especialistas em medicina de família. A gente está com 13 mil. É a especialidade que mais cresceu, assim, todas. Hoje já está entre as 10 maiores especialidades da medicina, né? Em número de especialistas. Várias outras especialidades, como enfim, psiquiatria, várias das cirúrgicas, a gente já é maior do que muitas das especialidades, né? E, mesmo assim, a demanda segue crescente, né? Se a gente considerar a especialidade como a mais desejável para a atenção primária, tem uma janela que, se for para seguir esse ritmo, a gente talvez levasse 40 ou 50 anos para ter a quantidade de especialistas que o SUS precisa. Então, é preciso ter em mente essa escala, né? E por isso que as estratégias como os programas de provimento e o estímulo para que as pessoas, ao terem a sua experiência profissional, sob supervisão, com, né, os estímulos acadêmicos, que elas possam também fazer suas provas de título e ter as vias de titulação via as sociedades de especialidade, que vão atender um outro perfil de público, né? Mas que também compõem essa massa de especialistas do Brasil. É difícil ter que mediar o desejo com a realidade, né? Mas quando eu olho assim, não é aceitável que a gente espere 50 anos para resolver esse problema, né? Isso não é. A gente precisaria de outras estratégias. O povo tem pressa, o SUS tem pressa, a gente não tem como. Eu não vou conseguir te responder detalhadamente como ficou essa coisa do incentivo para os especialistas. Eu não me recordo agora, é capaz de ele estar mais na memória, você que leu várias vezes. Ah, tá. Entendi. Então, está na mesma lógica de ser algo para ser mais detalhado em portaria posterior, né? Acho que é um avanço sair unicamente da formação médica e olhar também para os enfermeiros e os odontólogos, principalmente, que também precisam se especializar na atenção primária, né? A odontologia brasileira é muito mais longe da comunidade, até do que a medicina, não é verdade? Então, estimular
que os profissionais se dediquem, estudem e possam atuar com mais qualidade na atenção primária, sendo especialistas nessas outras profissões, isso também é algo que é estratégico. Mas o caminho é longo, né? E mais longo, a estrada é mais longa do que a gente gostaria, né? Porque ela não é reta, ela é sinuosa, essa estrada da construção do SUS. Mas que a gente possa, com esse momento, mexer no processo de trabalho das equipes e com essa agenda conjunta do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação, agora a gente com mais peso na própria Comissão Nacional de Residência Médica, que a gente possa, inclusive, avançar em algumas discussões que são caras para a nossa especialidade, né? Então, a especialidade ela tem o programa de 2 anos e tem 2 programas de área de atuação possíveis, né? Em cuidados paliativos e aliás, 3, como os outros programas, tem administração em saúde também, cuidados paliativos e rancenologia. São os nossos únicos 3 áreas de atuação. Mas há um debate importante que vem do território e que está sendo escutado no Ministério da Saúde e que precisa ser debatido, que é de discutir outros programas adicionais de formação para a especialidade. Então, imaginar, a Bahia, Salvador tem um programa com ênfase em saúde mental, né? Tem uma demanda importante da saúde indígena que precisa ser... Tem o tema da saúde rural, mas a saúde indígena também tem suas especificidades desse cuidado transcultural, né? Que é outra coisa que também pode ser objeto disso, né? Então, poder avançar nesse tipo de conversa com a especialidade, com a sociedade, é algo que a gente espera que possa acontecer brevemente, né? Para que a gente possa, assim que for conformado, inicie os trabalhos com essa nova conformação lá da comissão, que se possa também ouvir, né, a sociedade e que a gente possa avançar talvez com essas novas ofertas, né? Garantindo outras trilhas formativas de ano adicional. Para não ser somente um ano adicional de mais um ano. Que isso a CNRM ela não costuma aprovar muito programas assim, né? Mas que a gente possa avançar nessa direção. Aí é isso. Mais alguma pergunta? Podemos... Então, agradecer essa noite juntos aqui. Quem quiser continuar o debate, puder, a gente amanhã de manhã vai estar lá na FACAP, no Congresso de Secretários Municipais de Saúde. Enfim, a gente vai conversar também sobre financiamento, mas eu tenho certeza que os gestores vão perguntar mais números, né? Mais de valores, apesar da nossa ênfase no miolo, né? no conteúdo. Mas agradecer e que a gente contem conosco lá no Ministério para que a gente possa seguir conversando, tá bom?